Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tio Kael e você está no canal do Tio Kael. Hoje nós vamos falar, nesse vídeo em específico, sobre o filme A Hora do Mal, só que agora com spoilers. Se você já viu o filme, beleza, segue daqui. Se você não liga com spoilers, também segue daqui. Se você liga de spoilers, vai no meu vídeo ali sem spoilers e aproveita. O filme é altamente recomendado, já te adianto isso, mas vai ver ali que você vai ter alguns detalhes que pode fazer você se interessar mais pelo filme. Bom, começando agora, já peço para vocês, por favor, curta, comente, compartilha, se inscreve aí no canal. Vamos fazer disso aqui um projeto legal para todo mundo, né? Quem sabe isso aqui fica grande, a gente começa a falar sobre outros assuntos, além de só cinema. Lógico, minha expectativa é falar mesmo de outros assuntos e eu conto com você para isso. Até porque curtir, comentar, compartilhar, tudo de graça, gente. Vale o esforço. Agradeço muito quem for fazer isso. Agora falando do filme A Hora do Mal, se você já assistiu o filme ou se você não liga para spoilers, vamos partir daqui. Então falando agora um pouco mais da parte técnica do filme. Lembrando que eu não sou um cara técnico, tá? Eu assisto o filme para me divertir. Essa parte técnica eu vou dar um pequeno resumo para vocês ali. O que eu posso dizer, assim, sem pesquisar nada, às cegas, que foi como eu fui assistir o filme, tá? Até porque eu só sabia a capa do filme e é isso, tá, gente? Eu não só tinha visto o pôster e eu me interessei. Tá? Eu sei que o pessoal falava que era legal e tal, mas eu não tinha detalhes de história, não tinha detalhe de nada. Tá? Então o que eu posso dizer? Direção, roteiro, impecáveis. Tá? Não sei exatamente o nome do diretor, mas com toda certeza eu coloquei já no vídeo de spoilers e nesse aqui, em algum local aqui do vídeo vai estar o nome dele, porque eu tenho que dar os créditos, o cara foi genial aqui, eu gostei muito da forma como que ele apresentou o filme. E nós temos também um elenco estrelado. Dou um destaque ali pro personagem pro ator Josh Brolin, né, que é o ator que interpretou o Thanos, que ele tá no filme, mas não só ele, como temos outros atores ali que são já reconhecidos do grande público. Bom, seguindo daí, vamos começar agora a falar do filme. O filme ele fala, logo na primeira cena, nós temos uma narração de uma criança contando algo como se fosse uma lenda urbana, né? E isso funciona até certo ponto. Por quê? Quando ela começa a contar, ela explica que houve 17 desaparecimentos, que 17 crianças simplesmente abriram a porta de casa e correram para a escuridão, às 2h17 da manhã. Apesar de serem 17 crianças e serem 2h17, não tem uma ligação entre isso daí, tá? Já vou dando esse spoiler para vocês, enquanto no outro vídeo eu não podia falar, hoje eu já posso. Enfim, isso acontece, ninguém sabe o que aconteceu, como só sobra um aluno e a professora, a culpa toda acaba recaindo sobre a professora, como se ela soubesse de algo que o resto do pessoal não sabe. O que não é o caso. O filme, como ele é dividido em atos ali, e não são exatamente capítulos, são atos de personagens, ou seja, a gente tem o primeiro ato, que é o que se chama Justine, que é o nome da professora. Depois a gente tem o segundo ato, que é o Archer, que é um pai de um aluno, que é o personagem, inclusive, do Josh Brolin. E aí a gente vai tendo outros atos, que é o Paul, que é um policial, o James, que é um drogado ali, um criminoso. Aí nós temos o Marcos, que é o diretor da escola, e finalmente o aluno, que é o Alex Lilly, né? Que inclusive o ator mandou muito bem, tá? O ator que fez essa criança pode colocar os olhos nele, ele vai se dar bem ali em Hollywood ou mesmo fazendo outros filmes em qualquer outro lugar. O menininho foi muito bem. Mas bom, continuando. A história segue no início ali a Justine. Ela tem um problema grave de álcool, tá? Ela é alcoólatra. Isso daí fica implícito no filme por várias vezes. E depois que tudo isso acontece, ela resolve voltar a beber e tal, e o pessoal da cidade quer pegar ela, porque quer pegar ela, porque acha que ela sabe alguma coisa. E na verdade, obviamente, ela não sabe de nada. Conforme vai acontecendo as coisas, ela tenta falar com o Alex, já que só sobrou ela e ele daquela turma, mas o diretor não deixa os dois conversarem. Tem um pai de aluno que não gosta dela, né? Aliás, vários pais de alunos, né? Mas na verdade ela é amiga desse policial que é o Paul, né? E ela acaba dormindo com ele, causando vários problemas ali para ele, tanto que a história dos dois meio que se entrelaçam nessa parte, mas não, ela tem um gancho mais para frente. Esse filme ele conta essa parte dos personagens de forma temporal, então a gente não tem uma linha do tempo exatamente coesa. Uma hora a gente está vendo algo que está acontecendo que depois é o futuro de um outro capítulo, né? Ou seja, a gente vê o passado, o que aconteceu com aquele personagem antes. Um bom exemplo disso é o próprio Paul, que na primeira parte, onde a gente tem a história da Justine, da professora, ele tá com o dedo machucado. E ele fala, não, isso aqui foi uma coisa do trabalho, isso aqui foi só um acidente e tal.
Mas quando chega na história dele, você vê que na verdade o dedo dele está machucado porque ele espetou numa seringa de um bandido que ele estava ali revistando, né? Então, para você ver como isso se passa antes do que a gente aconteceu, e isso só é mostrado no filme posterior. Então, para vocês terem uma ideia, é essa estrutura de roteiro que a gente está falando. Para mim, isso é muito legal, lembra muito filmes como do Quentin Tarantino, tá? E funciona. Apesar de ser separado por personagens, funciona. Bom, continuando a história, agora eu vou falar um pouco mais, em vez de eu separar por capítulo ali, eu vou falar um pouco mais, tentar ser um pouco mais linear. A Justine, acontece isso com ela, até que em determinado ponto ela tenta falar com o Alex e ela não consegue. E ela vai até a casa dele, ela chega lá, tá tudo fechado, ela acha estranho, ela liga pro diretor da escola, o diretor da escola manda ela largar a mão disso e tal, e ela fala, não, tenta falar com eles, tem alguma coisa errada acontecendo. E o diretor da escola fala, não, que é o diretor da escola é o Marcos, tá? Ele fala, não, beleza, eu vou falar com eles. A cena corta, a gente tem então agora a história do Archer, que é o pai de um dos alunos, mostra que na primeira noite ele é um dos caras que... Ele é o cara que pintou o carro da Justine escrito bruxa, né? Porque isso acontece na história dela. E enfim, ele tá bem transtornado, que ele perdeu o filho, ele tem alguns sonhos. Nesse filme, agora não especificamente na história dele ou da Justine, a gente tem várias aparições de palhaço. Então se você tem algum problema com palhaço, toma um pouco de cuidado com esse filme, tá? Tem algumas cenas meio bizarras disso. De qualquer forma, seguindo a história do Archer, ele aparentemente ele é um construtor ali, ele é um empreiteiro. Só que ele, pra mim, é o cara que tem a melhor sacada do filme. Ele tem a gravação do filho dele saindo de casa. E ele percebe que ele foi numa direção específica. E ele vai atrás de outros pais para ver se ele encontra também essas gravações, para ver para qual direção essas crianças correram. Porque na cabeça dele é o seguinte, se todos eles correram para o mesmo lugar, a gente tem um lugar para pesquisar ou para investigar. E de fato isso ocorre, né? Ele acaba encontrando... ele acaba conseguindo acesso a um outro vídeo, tá? Inclusive, aí a partir desse ponto, ele meio que tem ali uma triangulação, ele fala, não, tá mais ou menos nessa área, mas ele não vai atrás de mais vídeos. Mas ele já tem mais ou menos uma pista do que vai acontecer. Porém, logo depois que ele consegue esse outro vídeo, né? Ele vai para ele tá passando num lugar e ele vê no posto de gasolina a Justine abastecendo o carro e ele para o carro lá para falar com ela. Os dois começam a discutir, porque ela acha que ele vai brigar com ela e tal. E na verdade não, na verdade é meio que ele quer conversar com ela para saber o que ela sabe e tal. Na verdade ele não quer, ele sabe que ela é um problema, né? Que para ele ela é um problema, mas ele sabe que, pelo visto, não tem muito a ver com ela. De qualquer forma, essa cena ela é cortada e aí começa a parte de violência do filme. O concurso, como vocês podem ver, até então foi só um mistério. Simplesmente surge o Marcos, que é o diretor, correndo pela rua, alucinado, e ele ataca a Justine. O Archer tenta ajudar ela, né, tirando ele de cima dele, mas o cara tá alucinado, e aí a cena corta. A cena corta, a gente começa agora a história do Paul, que é o policial. O Paul, ele é um policial, mostra que ele é, na verdade, ele é namorado ou casado, nunca fica muito claro isso, tá? Mas eu acho que ele é namorado da filha do chefe de polícia. E ele dorme com a Justine na primeira cena, isso fica muito claro. E aí eles têm um problema com isso, né? A mulher não gosta, ela vai pra cima da Justine ali na história e tal. Ele fura o dedo, mostra o que aconteceu, que ele estava atrás de um bandidinho ali que estava tentando arrombar um lugar. Esse bandidinho é o James, que é o criminoso que eu falei pra vocês, que ele é um drogado ali e tal, né? Ele comete pequenos furtos ali para alimentar o vício. E o que acontece? Ele vai atrás desse cara e ele fura o dedo. Ele fura o dedo e aí tem uma câmera dentro do carro. Ele fala, pô, fudeu, né? Tem uma câmera dentro do carro e tal. E aí ele vai falar com o chefe de polícia. O chefe de polícia fala, daqui 30 dias, se o cara não der queixa, você vai ser apagado. Então, morreu a história. Beleza. Aí tem toda a cena que ele vai com a Justine e tudo. Depois ele volta no outro dia. Ele vê que tem um pai conversando ali com o chefe de polícia, que é justamente o Archer, né? O personagem do Josh Brolin. Que ou seja, você tá no dia em que tudo desenrolou ali anteriormente. Quando ele sai da delegacia, ele vê o James, né, que é o bandidinho lá que ele furou o dedo na seringa, vindo pra delegacia. Ele já acha que o James vai denunciar ele, e ele sai atrás do James. Nisso a história corta novamente, e a gente tem a história do James. Na história do James a gente vê que ele realmente ele é um cracudo, tá? Ele tá no limite ali da Cracolândia. O cara, ele vive ali, já não vive na sociedade, ele vive numa barraca no meio do mato,
Dá para entender que ele tem família e que ele não volta para casa porque ele tem problemas com a família dele, ele não volta. E ele tenta enganar o pessoal, conseguindo dinheiro, ele fica tentando roubar as coisas. Ele rouba algumas coisas e tenta vender, não dá muito certo, enfim. O que acaba acontecendo? Mostra a cena de perseguição que aconteceu ali, né, onde o policial correu atrás dele e tal, e o policial bate nele, né, depois que o policial fura o dedo na seringa. Porque a seringa estava no bolso dele, ele vai enfiar a mão e ele fura o dedo, né? E aí o policial bate nele e tal, enfim. Depois disso, ele sai e ele tenta roubar uma casa. O que acaba acontecendo? Ele vai para casa do aluno que sobreviveu, entre aspas, né? Um aluno que ficou, que é o Alex Lilly. Ele vai para casa dele, ele chega lá, tá tudo fechado. Ele tenta entrar de várias formas, até que ele escala ali e consegue entrar pela parte de cima. Ele começa a roubar a casa, até que chega uma hora que ele vê que tem um casal sentado no meio do escuro ali na sala, ele fica completamente apavorado. Mas aí ele já tá com algumas coisas, já pegou uma fronha, já encheu com talheres e prataria e tal, para levar para roubar. Ele consegue fugir da casa quando o casal levanta para ir atrás dele, e ele vai vender os itens. Quando ele tá na loja de penhores vendendo os itens, ele vê um cartaz oferecendo $50 mil pelas crianças que desapareceram. E quando ele estava lá na casa, roubando a casa, ele chegou a ver as crianças no porão. Tá? Então ele tem um estalo, ele precisa de dinheiro, ele é um cara viciado, ele fala, não, eu vou conseguir esse prêmio para mim. Aí ele tenta ligar na polícia, falando que ele sabe onde estão as crianças e tal, que ela está em determinado porão, que ele consegue mostrar, mas ele não quer ir na delegacia. Mas a policial vira para ele e fala, não, você tem que ir na delegacia. E é assim, e é por isso que ele está indo na delegacia, quando o Paul vê ele chegando. E aí o Paul vai atrás dele, o Paul pega ele, na verdade o Paul vai atrás dele, ele se esconde dentro, ele vai para a floresta achando que despistou o Paul, ele vê um palhaço, como eu falei, esse filme tem vários palhaços ali, e aí ele se esconde dentro da própria barraca. Aí ele vê alguém chegando na barraca e ele pega várias seringas assim e fica para atacar a pessoa. E obviamente era o policial. E ele dá aquelas seringadas na cara dele, gente. Tá sendo um pouco angustiante. Nesse momento, o policial tira as seringas e tal, o policial vai matar, sei lá, o cara tá com uma escopeta na cara do bandidinho ali, do James, né? Tanto que é uma cena que eu até pensei, vai virar tropa de elite em algum momento. Mas não, isso não acontece. Ele fala que ele sabe onde estão as crianças, que ele pode levar ele lá. Quando eles entram no carro, o policial pergunta, você tem AIDS, você tem hepatite, você tem alguma coisa? Porque o cara furou ele com 4 seringas, né? Uma seringa que estava no bolso dele e as 3 que ele usou para enfiar na cara do policial. Enfim, ele fala que não, que ele acha que ele não tem, tal, e é isso, vida segue. Aí, enfim, ele tá algemado lá atrás do carro, porque o Paul vai averiguar o que está acontecendo. Quando eles param lá na casa, o Paul vai para casa, ele entra lá, bate na porta, alguém atende, ele entra e ele não volta. Chega à noite e ele não volta. E aí, quando já tá tarde da noite, alguém sai da casa, é o próprio Paul. O Paul vai, pega o Paul vai, pega o James que está dentro do carro, que não tem como ele fugir, tá algemado e preso atrás de um carro de polícia, e arrasta para dentro da casa. Ele é arrastado gritando, ajuda, mas cena corta. Detalhes que eu tenho que comentar agora, porque vai complementar a próxima história, que é a do Marcos, que é o diretor, que atacou a Justine. A Justine, no primeiro ato, quando ela também foi tentar falar com o Alex, então ela ficou ali dormindo na frente da casa dele. Em algum ponto da noite, sai alguém de dentro da casa, com uma tesoura na mão, mas de um jeito muito cabuloso. A pessoa vai até o carro dela, não acorda ela, abre o porta-malas, entra no carro e, com a tesoura, corta um pedaço do cabelo dela e vai embora. E você nunca entende por que isso aconteceu até esse arco, que é o do Marcos. O Marcos é o diretor da escola, fica muito claro ali que ele é gay, tá? Ele tem um relacionamento gay. Às vezes alguém pode se incomodar que isso aí pode ser lacração, como eu já falei pra vocês no vídeo do filme Juntos. Quando é muito bem feito, quando é natural, não é incômodo, tá? Então, pra mim, passou batido, não faz a menor diferença se ele é gay ou não. E ele marca e mostra ele recebendo a ligação da Justine, falando que ele vai marcar um horário para conversar com os pais do Alex, né, que é a criança que ficou. Só que quando chega na hora da reunião, não é os pais
que estão lá, aparece uma outra personagem chamada Gladys, e ela literalmente ela parece o Coringa enfermeira, tá? Ela tá lá com a cara toda cheia de maquiagem torta, nitidamente com uma peruca, e ela fala que os pais dele não podem ir porque eles estão com tuberculose, enfim, um negócio meio louco. E ele fala pra ela que ele não pode conversar com ela, tem que ser com um guardião legal, né? Até porque ele não quer envolver a assistência social nessa situação. E ela observa tudo em volta ali, você fica meio incomodado. Ela é uma personagem que nitidamente te incomoda, porque ela é meio Coringa, tá? Ela é meio Coringa do Heath Ledger ainda, ela é meio Coringa do Cavaleiro das Trevas. Mas ela pega e vai embora. Depois disso, ele mostra o Marcos na casa dele, já que não deu muito certo isso daí. Tá ele e o companheiro dele ali assistindo TV. E alguém toca a campainha e é a Gladys. E ela começa a contar uma história, que ela perdeu o ônibus, que ela precisa falar com ele e tal, e ela pede pra entrar. Ele meio que não quer deixar ela entrar, mas o companheiro dele deixa. A hora que ela entra, ela pede água. Ele vai servir água pra ela e ela pede algo muito estranho. Ela quer água numa tigela. Ela tem um costume de beber água numa tigela. Ele simplesmente pega uma tigela e entrega pra ela com água. Um negócio muito bizarro. E ela começa a tirar algumas coisas da bolsa. Ela tira um sininho, ela tira um galinho ali, com umas coisas enroladas em volta. E ele percebe que esse galinho, as coisas que estão enroladas em volta, eram as faixas que ele tinha no seu escritório. Ela pega esse galinho, fura o próprio dedo, porque ele tem um espinho, passa o sangue nisso, como se fosse um ritual, e ela quebra o galho. A hora que ela quebra o galho, o Marcos perde completamente a consciência, ele fica alucinado, e ele mata o companheiro dele de uma forma brutal, na cabeçada ali no chão. Cara, a cena é legal. E depois disso, ela faz a mesma... Ela joga ali... por isso que ela precisava da tigela de água, ela joga o galinho ali na tigela de água para molhar, e aí ele para. Aí ela pega o cabelo da Justine, que ela pegou naquela cena que eu comentei, enrola naquele galho e quebra também. E aí nós temos a cena onde ele atravessa a cidade com os olhos arregalados, ofegantes, até chegar no posto de gasolina, e a gente tem o desfecho da cena, onde ele tenta pegar ela, o personagem do Archer tenta proteger ela e não consegue. Ele acaba sendo ferido ali dentro da loja de conveniência do posto. A Justine consegue fugir com o carro, ele vai correndo atrás dela e ele é atropelado, tendo a cabeça esmagada. Cara, é muito boa essa cena. E aí começa a brutalidade do filme. Você começa a ver que o filme ele tem coisas brutais. A partir desse ponto, né, que a gente já teve toda essa parte de violência e tudo mais, porque apesar da gente ter o arco do policial e do drogado, a gente não teve nenhuma violência brutal assim. Agora nós vamos para a parte final, que é a história do Alex, que é quando todas as pontas convergem. O que acontece? No ato final, se você não quer mesmo saber, lembre-se, esse aqui é o spoiler dos spoilers desse filme. No ato final mostra tudo o que aconteceu. Que o Alex ele era uma criança que sofria bullying. Teve algum ponto ali do filme em que eu notei que ele não só sofria bullying, as crianças em volta dele seguravam o nariz como se ele estivesse fedendo ou algo assim, mas não, era só porque ele sofria bullying mesmo. O pai dele era um cara amoroso, a mãe dele também, e eles iam receber a tia da mãe dele em casa. E era essa Gladys. Aí a mãe dele fala, em determinado momento que ela está discutindo com o pai dele, ela fala que se a mãe dela faria isso por ela, ela vai fazer, porque ela pode e tal, enfim, eles vão aceitar ela em casa. A tia chega, né, ela chega à noite, e no outro dia de manhã, quando o Paul... No outro dia de manhã não, desculpa. E no outro dia, o Paul acorda de manhã, vai para a escola, e quando ele volta, ele encontra os pais sentados na mesa com a Gladys. E eles estão estranhíssimos, catatônicos, um sentado na mesa olhando para o outro. E a Gladys pega e fala para ele que eles estão descansando e começa a falar para ele que agora ele vai ter que cuidar dos pais e tudo mais, que ela tem que obedecer ele. Ele meio que joga água na cara do pai dele para ver se o pai dele volta. Ela pega, faz o esqueminha do galho ali, o ritualzinho dela, quebra e ele, tanto o pai quanto a mãe, pegam o garfo e começam a bater no rosto. Cara, é uma cena bem legal. E aí ele pede para parar, ela faz eles pararem, ela fala, ó, eu posso fazer seus pais se matarem, eu posso fazer seus pais se devorarem, eu posso fazer várias coisas com seus pais. Eu acho que você não quer que eu queira isso, então você vai me obedecer.
E aí ela começa a manipular o garoto e a gente tem todo o arco ali dele indo pra escola, tal. Ela explica que ela tem uma doença, e que ela estava usando os pais dele para tentar se curar, até que ela tem uma ideia, que ela fala para ele trazer itens pessoais de cada uma das crianças da sala dele, porque isso pode ajudar ela a se curar. Então fica muito claro o que aconteceu. Ele vai para a aula, ele rouba as plaquinhas ali de cada armarinho, de cada, como é que se fala? De cada caixa onde eles guardam as coisas, né? Ele rouba todas as plaquinhas que são personalizadas e leva para a Gladys. A Gladys usa tudo isso, faz aquele ritual e simplesmente faz todas as crianças irem para a casa deles de madrugada e praticamente começa ali a cuidar delas, entre aspas, meio que dá a entender que é como se ela estivesse sugando a energia vital dessas crianças. Ela é realmente uma bruxa. Aí mostra o que aconteceu quando o policial chegou, mostra que o que aconteceu quando ele trouxe o ladrão, que os dois ali estão daquela forma. Enfim, o filme vai se desenrolando. Nesse ponto, o que acontece? O personagem do Archer e da Justine, depois de tudo que aconteceram, conversaram e ele contou para ela qual é a linha de investigação que está acontecendo, que ele está fazendo, né, já que a polícia não quer ajudar ele. E a hora que ele mostra para ela o mapa, ela fala, meu Deus, mas essa casa aqui, na região que você está falando, é a casa do Alex, e eles vão para lá. Quando eles entram lá na casa, o Archer ele até consegue perceber que tem algumas linhas de sal, né, na casa, e a Justine não, e ela simplesmente vê o Paul, que é um amigo dela, né, saindo de dentro da casa, eles dois entram lá, e ela cruza a linha de sal. Quando ela cruza a linha de sal, tanto o Paul quanto o James, que é o bandido, vão para cima dos dois. E aí começa uma luta corporal. Enquanto o pau tá quebrando lá dentro, o Alex ele vê que os pais dele estão atrás de uma outra linha de sal no segundo andar, protegendo o quarto da Gladys. E ele vai lá e tenta cruzar a linha de sal. Quando ele encosta o pé do outro lado, os dois saem em cima do garotinho. Ele foge, eles quebram a porta no melhor estilo ali, o Iluminado, mas na fúria. E é uma cena bem legal de perseguição enquanto o pau tá atorando lá embaixo. Né? Uma coisa que é um pouco engraçada é que o personagem do Archer, né, que é o Josh Brolin, ele tá enfrentando o James, que é o drogadinho. Ele é um molecão, metade do peso dele. E ele simplesmente dá uma surra nele e ele não para de vir. Né? Ele simplesmente não para de vir. E até que chega uma hora que ele cai ali, meio que no porão, e começa a ver as crianças, e ele entra em desespero, tal, porque o James está em cima dele. Enquanto isso, a Justine simplesmente está levando o pau do Archer, tá levando um cacete do Paul, né? Só que a hora que ele tá para matar ela, cara, ela pega uma cena com um descascador e descasca a pele dele, é uma coisa agoniante também. Só que ela consegue, digamos assim, derrotar ele, porque ela pega a arma dele e ela atira nele, tá? Então, né? Ela usou uma arma para derrotar ele, que era a única forma com que ela tinha de fazer isso. Ela ajuda também o Archer, né? Ela mata o James também, que tá lá matando ele, e o Archer desce no porão para ver se ele consegue encontrar o filho dele, porque ele viu que as crianças estavam lá também. Enquanto isso, do lado de cima, os pais estão tentando pegar o Alex de qualquer forma. A Justine, ela começa a subir ali para ver o que está acontecendo. O Alex, como ele conseguiu driblar os pais e entrar no quarto da Gladys, ele pega as coisas que ela usa para fazer o ritual e ele faz o ritual com os pais dele. Aliás, não, minto. Tô falando errado. Ele faz o ritual pegando as coisas das crianças. Só que ele pega um fio de cabelo da Gladys. E aí, a hora que ele quebra o negocinho ali que é para ativar as pessoas a matarem umas às outras, ele faz com que todas as crianças vão atrás da Gladys. E ela vê isso. E a hora que ela percebe que ela vai ser perseguida, ela sai correndo. É uma cena bem legal, que é onde ela vai correndo e tem uma manada de crianças atrás dela ali, que finalmente quando pegam ela, é brutal a cena. Tá? A partir disso, os pais param de atacar ele quando ela morre. As crianças ficam catatônicas e param de fazer qualquer coisa depois, né, que ela morreu. E exatamente elas não voltam a si. Né? Elas ficam daquela forma. Né? Até aí nesse ponto rola uma narração falando que algumas crianças conseguiram voltar a falar, que os pais do Alex nunca mais foram os mesmos, e o filme vai meio que acabando nesse ponto. Né?
o Archer reencontra o filho, todo mundo deu para perceber que a Justine era inocente naquele caso, e não tem o desenrolar dessa história, o filme acaba aí. Então, pra mim, como eu falei, o filme ele não explica demais, ele não explica de menos, e ele te dá um final satisfatório. As cenas são brutais, em determinado ponto ele é um filme leve, o roteiro é interessante. Cara, esse filme vale muito a pena assistir, muito a pena assistir. Então, se você tomou todo esse spoiler, que eu praticamente contei o filme, e ainda tá com vontade de ver, veja, o filme é muito bom, eu recomendo muito você assistir antes desse vídeo de spoiler, tá? Até porque se você chegou aqui e já ouviu tudo, mesmo assim, assista. É um filme que vale a pena. Vale muito a pena. Principalmente se você tiver uma sala de cinema que não atrapalhe a sua experiência, como foi o meu caso. Bom, gente, falei o filme todo praticamente. Entreguei pra vocês. E é isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Curte, comenta, compartilha. Não é um vídeo fácil de eu fazer. Eu costumo fazer sem roteiros, tá? Eu vou simplesmente falando as coisas conforme eu vou lembrando. Eu faço pouca pesquisa porque o que acontece? Eu saio do cinema, chego em casa e já faço o vídeo no feeling ali para vocês poderem pegar a emoção da hora, para não deixar eu esfriar muito, reciclar muito isso na minha cabeça. Então a sensação que eu quero passar para vocês é sempre essa de quando eu saí do cinema. Para que vocês tenham em mente que se o filme é ruim, se não é, se me convenceu, se talvez ele possa ser bom ou não, ou se ele convenceu em algum modo, tá? Então o que eu quero passar não é só a história, não é só as informações, e sim também a emoção. Bom, gente, muito obrigado. Peço de novo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vou deixar aqui no card agora o Dava Pra Salvar, para vocês poderem acompanhar agora as mudanças que eu poderia fazer nesse filme. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.